Olá, meus amigos leitores! Tudo bem com vocês? Vamos continuando o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, na página 72. A matemática também é simples. Se vocês vivem com 3.000 por mês e planejam manter-se com essa renda pelo resto da vida, precisam criar uma fonte de recursos que gere os 3.000 mensais indefinidamente. Essa renda pode ser obtida abrindo um negócio próprio, contratada através de um bom plano de previdência privada, sem riscos ou proporcionada por aplicações financeiras após a formação de uma massa crítica. O cálculo da massa crítica necessária não é complicado. Em primeiro lugar, vocês devem estimar o rendimento que seria obtido em uma aplicação financeira segura. No Brasil de hoje e provavelmente nos próximos anos, as aplicações financeiras mais seguras como os CDBs e fundos de renda fixa rendem cerca de 0,4% líquido ao mês, já descontados o imposto de renda e a inflação. Basta dividir a renda desejada pela taxa de juros obtida e terão a meta desejada da massa crítica. Por exemplo, R$3.000 dividido por 0,004 igual 750 mil. Percebam que 0,4% de 750 mil é igual a 3.000. Como estamos descontando a inflação, sempre teremos o valor da poupança atualizado, que vai gerar uma renda equivalente a 3.000. Entendam esse raciocínio pelo seguinte exemplo. 750 mil aplicados em um fundo balanceado conservador renderam 0,6% de juros durante o mês. Já descontados o imposto de renda e a taxa de administração do banco. Esse rendimento foi então de R$ 4.500. A inflação apurada no mês foi de 0,2%. Essa inflação deve ser deduzida dos rendimentos de 0,6%. Sobra, então, os 0,4%, que gerou os 3.000 durante o mês. Esse é o dinheiro necessário para pagar as contas da família no último mês, orçadas em 3.000. Considerei que a inflação gerará efeitos apenas nas contas do mês seguinte, como acontece quando se usa cartão de crédito racionalmente. No mês seguinte, a família precisará de mais dinheiro para pagar as contas, pois a inflação de 0,2% faz com que os seus gastos cresçam para R$ 3.006. Como dos 4.500 de renda foram sacados apenas 3.000, sobram 1.500 a mais na aplicação, elevando o saldo no fim do mês para 751.500. Se o fundo mantiver o desempenho e a inflação continuar no mesmo patamar, os 751.500 gerarão 4.509 de rendimentos, dos quais 3.006 serão renda líquida e os 1.503 restantes serão a parcela equivalente à inflação. Se apenas os 3.006 foram sacados e o raciocínio se mantiver, a renda jamais acabará. Estará preservada inclusive diante dos efeitos da inflação. A quantia de 7.500 é muito dinheiro? Não. Se vocês tomarem as decisões financeiras corretas ao longo da vida, pensem no exemplo da venda da casa própria de 100.000. Aqueles que optarem por alugar de 800 e deixarem crescer os 100.000 em um fundo por renda 0,6 líquido ao mês, terão os 500.000 em 22 anos e meio. Muito tempo? Se, além de investir os 100.000, puserem em prática o plano de poupar, os 301,09 do exemplo do aluguel, terão os 500.000 em 18 anos. Se melhorarem a estratégia e conseguirem juros médios líquidos de 0,7 ao mês, ou 8,73 no caso ao ano, esse prazo cairá para 16 anos. Sem mágica e sem contar com a sorte. É a matemática das finanças. Não é um belo projeto de vida? A economia brasileira oferece ao investidor a oportunidade de tirar proveito dos juros ainda elevados, desde que tome o cuidado de corrigir os valores pela inflação.
Em muitos países desenvolvidos, os investimentos não remuneram mais que 2% ao ano, enquanto no Brasil obtemos facilmente 5% após o desconto da inflação. Alguns preferem investir suas economias em empreendimentos próprios que rendem mais, e isso é ótimo. É preciso primeiro acumular, e os fantásticos juros dos investimentos no nosso país encurtam bastante os prazos de acumulação. Recapitulando, o primeiro passo para a independência financeira é gastar menos do que ganha, controlando o orçamento doméstico. Depois, traçar um plano que defina quanto poupar por mês e por quanto tempo, para chegar à renda que vocês pretendem ter na aposentadoria. Se além disso conseguirem fazer sobrar mais do que precisavam para cumprir as metas do plano, no fim do mês haverá dinheiro sobrando na conta. Minha resposta é não. Se de vez em quando sobrar recurso em conta corrente, por exemplo, ao receber o 13º salário, não é pecado aproveitar esse bom momento e se dar o direito de alguns luxos. Curtir umas férias, investir em um novo hobby, gastar em um jantar romântico, criar uma nova poupança para a troca de carro, comprar um eletrodoméstico, renovar o guarda-roupa, fazer um tratamento de beleza e assim por diante. Vocês decidem, é sua opção de luxo. É dessas oportunidades que vem a verdadeira sensação de bem-estar financeiro. Consumir sem culpa, recarregar as pilhas, ser feliz. Afinal, seu futuro estará protegido. Livrando-se das paredes no caminho. O discurso é muito bonito, mas como pouparemos e aproveitaremos os luxos da vida se estamos devendo para todo mundo? Se vocês estão com um saldo negativo no banco, a culpa é das decisões erradas que tomaram nos últimos meses, talvez anos. Entrar em um financiamento de casa ou apartamento de padrão superior ao que a renda comporta sem folga, comprar com financiamento e não controlar as contas do mês, descuidar-se do saldo bancário e entrar em cheque especial, comprar um presente caro em um momento inadequado para o bolso. Tomamos decisões todos os dias. Discutam suas últimas decisões, mas não transformem essa discussão no foco de problema. Não adianta chorar o leite derramado. Gastem as energias para resolver o problema. Não prometam um ao outro pensar 2 vezes antes de repetir o erro no futuro. Mas prometam um ao outro pensar 2 vezes antes de repetir o erro no futuro. Erro no futuro. Ou essa frase. É preciso declarar guerra às dívidas. Vocês devem fazer todos os esforços para pagar as dívidas no menor prazo possível. Pagar aos poucos não adianta, pois isso é como cavar um buraco na areia da praia. A gente cava, então vem o mar e enche o buraco d'água. E com areia novamente. Se não quitarem as dívidas de uma vez, em poucos meses os juros vão repor o que vocês pegaram. Então, mãos à obra. Cortem drasticamente os gastos, economizem energia, água e gás. Comprem mais tarde na feira, cortem os supérfluos do supermercado, proíbam a si mesmos de gastar com lazer e vestuário. Economizem gasolina, andem de ônibus. Proponham-se a realmente fazer sobrar dinheiro. Usem todos os tipos de poupança que vocês têm. De nada adianta não mexer nos investimentos e perder mais com juros de dívida. O mesmo vale para bens como terrenos e imóveis à espera de valorização. Vendam o que foi comprado além da conta e não está sendo usado. Não há investimento bom para quem está atolado em dívidas. Mas não esqueçam, assim que as dívidas estiverem quitadas, ponham em prática o plano da poupança e enriquecimento. Onde economizar? Não é difícil encontrar fontes de orientação sobre como gastar melhor. Todos os grandes sites de notícias da internet têm colunas específicas de finanças pessoais. Jornais e sites da internet publicam periodicamente materiais e cartilhas com dicas de economia. Sugiro que vocês recortem e guardem essas matérias em pasta de fácil acesso. Órgãos de defesa do consumidor publicam dezenas de cartilhas que mostram como gastar menos. Muitas dicas são bastante óbvias, como apagar as luzes ao deixar algum local ou juntar roupa para lavar e passar de uma única vez. Mas, apesar de óbvias, poucas os seguem. Eis algumas dicas não tão comuns para economizar no orçamento doméstico. Energia.
Muitas famílias substituíram os aquecedores e chuveiros elétricos por aquecedores a gás, porque o gás é mais barato. Esses equipamentos, porém, geralmente são instalados longe dos banheiros, e isso obriga a esperar que saia toda a água fria que está no cano entre o aquecedor e o chuveiro. Em cada banha são cerca de 5 litros de água, mais o consumo de gás desperdiçados. Se a família se organizasse e todos tomassem banho em sequência, não haveria tempo de água esfriar. Para uma família de 4 pessoas, seria uma economia de 15 litros por dia, ou 450 litros de água por mês, mais o custo do gás. Telefone. É comum a aquisição de planos familiares para reduzir o custo das ligações entre parentes, mas a ideia de que as ligações de telefone celular custam caro transforma o hábito de uso do telefone fixo para fazer todas as ligações quando se está em casa. É um erro. As ligações entre celulares das mesmas operadoras normalmente custam menos do que se fossem feitas entre um telefone fixo e um celular. Nesse caso, é mais vantajoso usar o celular mesmo quando se está em casa. Hoje em dia já não se tem mais esse problema, né? Nem se liga mais, na verdade, tudo pelo WhatsApp. Compras em supermercado 1. Alguns casais preferem percorrer distâncias maiores uma vez por mês para comprar em hipermercados de periferia. Cuidado com os estoques desnecessários. Ao comprar grandes quantidades para pagar menos, você pode estourar a conta e transformar a economia em juros do cheque especial. Sem dinheiro no banco e com a prateleira cheia. Além disso, precisarão de um freezer para guardar os produtos perecíveis, o que aumenta a conta de luz. É decisão muito mais sábia fazer compras com frequência maior, semanal ou quinzenal, adquirindo apenas o necessário para os próximos dias. Aprendam a fazer a lista de compras e atenham-se a ela. Além de não deixar dinheiro parado na despensa, agindo assim vocês passam a conhecer melhor os preços dos produtos. Sejam racionais, boicotem produtos quando houver aumento do preço. Compras de mercado 2. É importante pesquisar folhetos de propaganda para comprar nos supermercados mais barateiros, ou aproveitar as promoções. Toda a economia poderá ir por água abaixo, porém, se vocês resolverem aproveitar as promoções de todos os supermercados, gastarão menos com as compras, mas perderão dinheiro no consumo de gasolina. Liquidações e ofertas maliciosas. Estamos rodeados de muito mais armadilhas do que o senso comum é capaz de perceber. Desconfiem de preços muito abaixo da média do mercado, que em geral escondem alimentos próximos da data de vencimento, móveis e objetos de decoração danificados, equipamentos ruins ou recondicionados. São frequentes também os casos em que preços muito baixos significam mercadorias roubadas ou falsificadas. Esse tipo de economia pode custar muito caro. Juros baixos ou inexistentes no parcelamento. Não existem juros baixos para o financiamento do comércio. Em geral, quando um varejista oferece juros muito baixos para parcelamento, parte desses juros já está embutida no preço da venda à vista. Isso significa que vocês podem encontrar preços melhores na concorrência. Manter 2 carros ou apenas um? Infelizmente, a classe média da maioria das grandes cidades brasileiras tem o automóvel como principal meio de transporte. Esse quadro poderia ser bem diferente se houvessem maiores investimentos do governo no transporte público. De qualquer forma, a decisão de compra do automóvel ocorre mais cedo ou mais tarde em grande parte das famílias. É preciso ter em mente que manter um automóvel custa muito caro. Em uma economia desprovida de grandes riquezas como a brasileira, posso afirmar com segurança que o automóvel, mesmo popular, é um verdadeiro bem de luxo da classe média. Para manter um automóvel popular 0 km, é preciso gastar mais que o valor de outro automóvel a cada 2 anos. Vejam as seguintes estimativas de gastos anuais com automóvel de 20 mil e tirem suas conclusões. Seguro anual, cerca de 8% do valor, R$ 1.600. IPVA, 4% do valor em São Paulo e Rio de Janeiro, R$ 800. Combustível, para cerca de 1.500 km por mês, R$ 4.000. Estacionamento, R$ 1.200. Manutenção, óleo e reparos, R$ 1.000. Depreciação dos primeiros anos, 12% em média, R$ 2.400. Total de gastos por ano,
R$ 11.000. Lembrando que esses valores aqui ele trouxe por ano, tá? Em outras palavras, cerca de R$ 917 por mês. Não considerei nessa soma o chamado custo de oportunidade. Outros 1.200 por ano, que é a quantia que vocês ganhariam se os 20 mil fossem aplicados anualmente a juros de 6%. Poucos fazem essas contas antes de comprar um automóvel, tampouco as incluem no orçamento mensal. Eis aí uma fonte de surpresas para o bolso. Percebam que manter um carro popular custa mais que um carro novo a cada 2 anos. Se a estimativa for feita para modelos mais luxuosos, facilmente notarão que o bolso de vocês perderá um carro popular por ano. Por isso é preciso pensar 2 vezes antes de decidir pela compra do segundo automóvel. Se com táxi ou transporte público uma pessoa gasta R$ 20 por dia, serão R$ 440 por mês, 22 dias úteis, ou R$ 5.280 por ano. Parece muito dinheiro, mas isso significa apenas 48% do que ela gastaria com um automóvel, com a diferença de que ainda daria para alugar, com as sobras, um automóvel para as férias e fazer uma boa poupança. Mas, se mesmo assim o segundo automóvel continua nos planos, é preciso tomar cuidado com a escolha. A opção por um automóvel envolve 2 aspectos principais: necessidade e status. A necessidade será atendida pela escolha que leve em conta a melhor relação custo-benefício. Um casal em que um dos dois precisa de agilidade para levar o filho à escola antes de ir para o trabalho terá sua necessidade atendida ao comprar um carro popular e econômico. Uma família com mais de um filho que viaja todo fim de semana para a casa da praia ou de campo terá sua necessidade atendida ao comprar um sedã ou uma perua com bom espaço para bagagem. As mesmas decisões podem levar à compra de veículos diferentes se o status pesar na escolha. O casal pode optar por um automóvel 0 km, mesmo sabendo que um modelo similar, com 1 ano de uso, custa 15% menos. A família que viaja pode escolher um modelo com diversas opções de conforto ou um modelo de luxo, pagando alguns milhares de reais a mais. A questão do status não está ligada necessariamente ao valor de mercado do automóvel, e sim à identificação de modelo com o estilo de vida da pessoa. Um Fusquinha com 30 anos de uso pode não valer nada e ser uma grande fonte de gastos com manutenção. Por outro lado, será de valor inestimável se ainda estiver com todas as peças originais e em impecável estado de conservação. Um verdadeiro símbolo de status. Independentemente da escolha, é importante notar que se os recursos são escassos, deve-se abrir mão do status. Luxo só se compra quando há mais dinheiro disponível do que necessário para as contas da família e para o plano de independência financeira. Em caso contrário, vocês descobrirão a dolorosa sensação de perda de status ao longo da vida. Recentemente, um ex-colega de trabalho discutia comigo seus planos para trocar de carro. Rodrigo recebera um bônus de fim de ano e comentava sua decisão de comprar uma perua 0 km. O valor era de 50 mil. Espantei-me com a escolha, pois até então ele dirigia um sedã compacto, muito fácil de manobrar, mas já com as 4 anos de uso, que valia menos da metade do preço do carro novo. Quando perguntei por que queria uma perua, ele afirmou que era porque viajava muito. Cerca de 3 vezes por ano ia para São Paulo, ao interior de Minas Gerais ou a Florianópolis. Opa, vinha para cá, viu? Propus então uma simulação de valores. Se ele comprasse um sedã, não uma perua, no mesmo modelo e com pouco mais de 1 ano de uso, pagaria cerca de 36 mil. Para dirigir, a facilidade seria a mesma. Se escolhido com alguma paciência e cuidado, a única diferença seria a falta de cheirinho de novo e um desembolso de menos 14 mil reais. E as viagens? O espaço para as bagagens não seria o mesmo. Entramos na internet e pesquisamos em locadoras o preço de aluguel de uma perua igual a que ele gostaria de comprar. Cerca de 800 reais por 4 dias, com quilometragem livre e seguro incluídos, mais cerca de 250 por dia adicional.
e havia a vantagem de viajar sempre com um carro novinho em folha, sem necessidade de se preocupar com sua manutenção. Convenci Rodrigo da mudança e fui convidado a dividir com ele a próxima viagem. Quando comprar a casa? Ao apresentar a comparação entre comprar e alugar uma moradia, provei que, no aspecto financeiro, normalmente é mais vantajoso morar em um imóvel alugado, a não ser que a vizinhança esteja passando por forte processo de valorização. Muitos contestam essa opinião. Alguns afirmam que casa própria oferece mais tranquilidade. Outros têm certeza de que proporciona mais segurança. Acredito que, quanto à tranquilidade, muitos se referiram aos inconvenientes da correção de preço ou da dúvida em relação à vontade do proprietário de renovar o contrato de aluguel. Bobagem! Considerem esse trabalho extra como preço, módico, do enriquecimento. Sugiro aos meus amigos que moram em imóveis alugados que periodicamente visitem imobiliárias próximas para sondar oportunidades de aluguel mais barato ou alternativas à moradia atual. Tenham sempre uma carta na manga para manter o crescimento do dinheiro rumo a um futuro próspero. Vejo a instabilidade da situação do aluguel como uma vantagem, por isso prefiro dar a essa situação o nome de flexibilidade. Para aqueles que estão nos primeiros anos da carreira, ainda consolidando sua formação profissional e seu currículo, existem grandes chances de mudança de emprego. Em grandes cidades, morar próximo ao trabalho faz uma diferença enorme no orçamento. Mas eu diria que na cidade de São Paulo, onde eu vivo, morar próximo ao trabalho significa qualidade de vida. Quem muda de emprego e mora em uma casa própria financiada tem uma grande encrenca a resolver. Enfrentar o prejuízo e a dor de cabeça do vender e comprar outra moradia, ou aceitar o sacrifício de horas a mais no trânsito e muitos reais a mais com gasolina e manutenção. Quem vive no regime de aluguel não tem essa preocupação. Basta esperar poucos meses pelo fim do contrato e mudar-se. O custo da mudança, se isso não ocorrer com muita frequência, é tranquilamente pago pela poupança viabilizada pela economia proporcionada pelo aluguel. Outro argumento contra a moradia alugada é o da segurança. Se eu perder o emprego, onde eu vou morar? Esse é, na verdade, um argumento sem nexo. O que fazer em situação de desemprego se todo o seu dinheiro estiver empatado na casa? Pior ainda se vocês estiverem pagando prestações dessa casa e correrem o risco de perdê-la. Se escolherem o caminho do aluguel mais poupança, terão uma reserva formada caso ocorra uma emergência. A conclusão a que quero chegar não é de que sempre se deve alugar e nunca comprar. Pelo contrário, a decisão de compra será melhor depois de atingida a estabilidade financeira, profissional e familiar, ou quando surgirem oportunidades reais de investimento e vocês tiverem recursos para aplicar em algo que multiplique seu capital. Mas será um mau negócio quando os recursos poupados forem insuficientes para comprar uma casa e manter o padrão de vida da família. Para que correr riscos se há alternativas mais baratas? Capítulo 5. As finanças dos casais com filhos. A chegada dos filhos é a fase da vida que o planejamento financeiro se torna imprescindível. Se nada a respeito disso vinha sendo feito até então, esse é o momento de iniciar, mesmo que seja um pouco tarde para atingir sonhos mais ambiciosos. Nesse capítulo, trato dos benefícios do planejamento não apenas para conseguir pagar as contas no fim do mês, mas também para garantir a capacidade de bancar gastos cuja frequência e intensidade aumentam à medida que os filhos crescem. É preciso manter sempre em mente a necessidade de equilíbrio entre os gastos com bem-estar e a capacidade de manter esse bem-estar no futuro. Casais que não cuidarem antecipadamente do encarecimento da formação dos filhos sentirão lá na frente uma pressão muito forte sobre o orçamento familiar. Correm o risco de ver os gastos com o próprio bem-estar serem substituídos pelos gastos com a educação dos filhos. Esse é um dos aspectos da chamada crise da meia-idade, o preço que se paga por não manter a vida em equilíbrio. O dinheiro está diretamente relacionado aos conflitos dessa fase. Dois caminhos opostos podem criar medos e conflitos na mesma natureza. 1. Casais que gastam tudo o que ganham e assumem padrões de vida acima do ideal percebem nessa fase o erro que cometeram. Com um padrão de vida que consomem toda ou quase toda a renda, há perspectivas de formar uma boa poupança daí em diante. E quando o casal começa a abrir mão de propriedades e bens para criar reservas,
Com isso, o padrão de vida cai. 2. Casais excessivamente preocupados com o futuro, que poupam tudo o que podem para a aposentadoria. Percebem nessa fase que uma vida mal vivida faz com que a saúde para curtir a aposentadoria não seja esperada. A mesquinharia excessiva tira o pique para viver momentos de prazer. Nem 8, nem 80. O desafio é encontrar ao longo do tempo o meio termo, o nível de poupança ideal que viabilize uma vida saudável e bem vivida, tanto na fase produtiva quanto na fase do retiro. Daí a importância não só de formar reservas para os gastos com a educação dos filhos, mas também de investir em lazer, em movimentos a dois, na convivência com os amigos. Invistam mais em vocês e em seus relacionamentos. O futuro agradece. A família aumentou, o que muda? A vinda do primeiro filho traz mudanças à vida do casal tão ou mais significativas do que o casamento. Muda completamente a responsabilidade dos pais em relação à sua vida profissional e familiar. Mudam também os gastos da família. O tempo de lazer diminui muito. Na verdade, o lazer em si muda. Os hábitos voltam-se muito mais para o lar. Naturalmente, os gastos com lazer são substituídos pelos gastos com o cuidado do bebê. Mas essa não é simplesmente uma questão de substituição de despesas. O lar recebe uma pessoa a mais para alimentar, vestir, abrigar. Os gastos com o supermercado praticamente dobram ao incluir fraldas, produtos de higiene e alimentos especiais. Aumentam as despesas com vestuário, renovado com frequência impressionante, sem contar os equipamentos de conforto e segurança, como carrinho e cadeirinha para o carro. É preciso acrescentar um novo plano de saúde ao orçamento. Para pais que trabalham, há também a necessidade de contratar uma babá. Quem não contrata uma babá tem ao menos de presentear os parentes que se dispõem a cuidar da criança. É uma verdadeira revolução no orçamento. Se ele estava apertado, agora ficará mais. Se havia grandes folgas para investimentos e luxos, provavelmente essas folgas diminuirão bastante ou desaparecerão. É claro que os primeiros gastos a cortar são aqueles com luxo. Será possível abrir mão dos jantares a dois, das saídas com os amigos, das comprinhas extras para satisfação pessoal? Claro que sim. Com uma vida nova em casa, surgem inúmeras oportunidades de curtir momentos únicos que não custam nada e ao mesmo tempo são inestimáveis. A moeda mais valiosa dessa fase da vida é o tempo. Se vocês deixarem simplesmente passar esses momentos com a desculpa de ter muito trabalho, ou seja, estão correndo atrás do dinheiro, chegará o dia em que perceberão que dariam todo o dinheiro ganho na vida para voltar a tê-los. É quase certo que a renda da família cresça ao longo dos anos, pois há uma evolução natural na carreira. Pessoas experientes são mais bem remuneradas, e esses incrementos de renda normalmente acompanham algumas grandes mudanças nos gastos da família. Uma gravidez bem planejada deve levar em consideração a conquista de algumas metas profissionais. Sem dúvida, o casal terá maiores dificuldades de organizar seu orçamento se surgir uma gravidez enquanto os dois estiverem na faculdade ou cursando uma pós-graduação. Felizmente, a sociedade aprendeu a reconhecer as qualidades femininas em diversas atividades profissionais. A maternidade tende a ser mais vista como empecilho à contratação de mulheres para cargos de gestão. Independentemente dos aumentos da renda, contudo, alguns ajustes precisarão ser feitos no orçamento familiar. Antes mesmo da vinda do bebê, esse orçamento já deve comportar uma poupança prévia para mobiliar o futuro quarto e comprar os produtos essenciais. A partir da chegada da nova vida, surgem gastos com os quais a família passará a conviver mensalmente, dos quais tratei nos tópicos seguintes. E aí, vamos desmiuçar mais detalhadamente na próxima leitura. Paramos hoje na página 87.